Quando faço um retrospecto da minha vida e vejo todas as maneiras como eu poderia ter sido tão diferente do que sou, fico maravilhado diante da graça e misericórdia de Deus. Pense nisso. Nasci dentro de uma família muito tradicional do Oriente Médio, com forte ênfase sobre a disciplina e a tradição, sem qualquer relacionamento com um Deus pessoal. Nasci e fui criado como um grego em Israel. Eu fui educado em escolas católicas romanas dirigidas por freiras. Desde pequeno, fui afetado por uma forte gaguez que tornava a comunicação oral extremamente difícil, quase impossível. Sentia-me desarraigado aos 15 anos quando minha família mudou-se para Toronto, no Canadá. Fui forçado a aprender uma quarta língua, o inglês, além do árabe, do hebraico e do francês, que eu havia falado previamente nas escolas católicas. Fui tirado do interior de uma escola católica parecida com um claustro para as escolas públicas de Toronto. Eu era um rapaz solitário, quieto, tímido, inseguro. Diretrizes e tradições. O Senhor salvou-me maravilhosamente por meio de colegas e estudantes quando tinha 19 anos, embora já tivesse tido gloriosos encontros com Ele antes disso, através de sonhos e visões. Antes de meu renascimento espiritual, eu tinha tentado ajustar-me a todas as diretivas e orientações prescritas por aqueles que exerciam autoridade sobre mim. Tinha observado todas as tradições ligadas à educação católica e, honestamente, tentei obedecer àquele que eu encarava como representante de Deus em minha vida. Eu era um bom aluno e agia conforme era instruído pelas freiras. Fazia sinal da cruz quando passava diante de uma igreja católica, rezar regularmente e coisas semelhantes. Eu me considerava um bom cristão, embora não me sentisse completo e nem realizado. Imediatamente depois de minha experiência de salvação, comecei a frequentar uma igreja que tinha 3.000 jovens no centro de Toronto. Eu não estava acostumado com aquele tipo de reunião carismática, com suas reações espontâneas e imprevisíveis em vários níveis de volume. Sintonizava-me melhor com atividades previsíveis, reservadas, deliberadas. Aquelas eram pessoas diferentes. Elas se abraçavam umas às outras e a alegria parecia irradiar de sua fisionomia. Naturalmente, na época, eu nada sabia a respeito do movimento carismático. Só sabia que não estava em um ambiente com o qual eu estivesse familiarizado. Parcialmente, por causa de minha avaliação equivocada a respeito da espiritualidade, minha mais séria reação veio algum tempo mais tarde, depois de eu haver sido batizado no Espírito Santo. Percebi que eu estava observando muito certo homem, que eu pensava ser o indivíduo mais espiritual que havia na igreja. Eu observava como ele erguia as mãos quase constantemente. Seu corpo balançava um pouco, seus lábios tremiam enquanto os seus olhos olhavam para o céu, e quando ele orava naquele idioma desconhecido, línguas, ele sempre dizia a mesma coisa como estivesse repetindo algo, por muitas vezes sem conta. Sempre que eu ouvia orando, sempre a mesma coisa, ele se sacudia e dizia a mesma coisa. Ingênuo e faminto pelas coisas de Deus, dirigi-me a ele certo dia e perguntei se poderia conversar com ele, e ele pareceu bastante amigável. Estou faminto por mais, respondi. Como poderei achar aquilo pelo que estou procurando? Ele olhou para mim e perguntou, você já foi batizado no Espírito Santo? Sim, respondi, ansioso por receber maior orientação. Você fala em línguas? Tornou ele a indagar. Sim, repliquei. Ele olhou para mim e disse, em um tom de sabedoria prática, e o que mais você quer? Fiquei chocado e, após um momento discreto, afastei-me em silêncio. E o que mais eu quero? Pensei. Se isso é tudo quanto há, tenho certeza de que há nisso muita coisa. Mas eu queria mais de Deus. Desesperadamente, pois em minha alma estava certo de que havia mais para mim. As páginas da Bíblia assim me segredavam, mas eu mesmo não sabia o que fazer. Não sabia que Deus estava oferecendo e nem como obter a oferta. Ninguém parecia capaz de ajudar-me. Mudei de igreja em 1973 e conheci um homem admirável, Tim Poirier, um ministro metodista livre que se tornou um bom amigo e que um dia me fez conhecer o ministério de Kathryn Kuhlman. Isso pôs em movimento os eventos que descrevi nos capítulos anteriores. De outra sorte, eu não teria aprendido acerca da maravilhosa presença de Deus e da unção do Espírito Santo.
ambas as quais destinam-se a todos os crentes. O Senhor nos quer dar muito mais do que muitos de nós acreditam ser possível. Quero compartilhar com vocês, meu leitor, as coisas que o Senhor me tem ensinado, desde aquele dia admirável em que Ele soltou a minha língua e começou a adotar-me para o ministério. Essas maravilhosas possibilidades também são para vocês. Minha oração é que Deus o inspire e o faça avançar, a fim de que juntos possamos cumprir o seu plano para o período extraordinário no qual estamos vivendo. Como tudo começou. Antes que eu compartilhe das maneiras pelas quais o Senhor me ensinou e me concedeu poder para o ministério, quero levá-lo de volta a algum tempo anterior, prestando-lhe maior discernimento quanto àquele glorioso dia. Em Pittsburgh, quando me encontrei com o Espírito Santo, em uma reunião dirigida por Kathryn Kuhlman. Aquele dia de 21 de dezembro de 1973 começou às 5 horas da madrugada na manhã subsequente em que o meu amigo Tim Power e eu tínhamos feito uma viagem em companhia de um numeroso grupo em um ônibus alugado de Toronto a Pittsburgh, em meio a uma terrível tempestade de neve. Apenas 4 horas antes tínhamos ido deitar-nos em nossas camas em um hotel. Tim insistiu que fôssemos até a primeira igreja presbiteriana no centro de Pittsburgh, aí pelas 6 horas da manhã, pois de outra sorte não conseguiriam assentos, e assim ainda estava escuro como breu quando chegamos. E mesmo assim já havia centenas de pessoas presentes, embora supostamente só dentro de 2 horas as portas seriam abertas. Fazia um frio enringelador e eu estava vestido de tudo quanto eu havia levado, botas, luvas, cachecol. Ser um homem pequeno envolve algumas vantagens. Fui avançando palmo a palmo até as portas, puxando Tim atrás de mim. Eu quase não podia acreditar que houvesse tanta gente. É assim todas as semanas, comentou uma mulher. Enquanto eu estava ali de pé, de repente comecei a vibrar, como se alguém me tivesse agarrado o corpo e começasse a fazê-lo estremecer. Por um momento pensei que o ar gelado me estivesse fazendo tremer, mas eu estava vestido confortavelmente e não sentia frio. Um estremecimento incontrolável tinha tomado conta de mim. Coisa assim nunca antes me tinha acontecido. Eu não conseguia parar. Estava por demais embaraçado para falar com Tim a respeito, mas podia sentir que os meus próprios ossos se estavam entrechocando. Eu sentia mais forte os estremecimentos nos joelhos e na boca. O que está sucedendo comigo? Perguntei a mim mesmo. Será o poder de Deus? Eu não estava entendendo nada. Uma corrida para a frente. As portas estavam prestes a abrir-se e a multidão pressionava para a frente, ao ponto de eu quase não me poder movimentar. No entanto, a vibração não parava. Disse Tim: Ben, quando aquelas portas se abrirem, corra o mais depressa que você puder. Por quê? Perguntei. Se você não correr, passarão por cima de você. Ele já tinha estado ali noutra ocasião. Eu jamais tinha pensado que faria parte de uma corrida para ir à igreja, mas ali estava eu. E quando as portas se abriram, parti rápido como se fosse um corredor dos 100 metros nas Olimpíadas. Passei na frente de todos, mulheres, idosas, jovens, todos eles. De fato, corri para a primeira fileira de assentos e tentei sentar-me. Mas um porteiro disse-me que a primeira fileira já estava reservada. Mais tarde, tomei conhecimento de que o pessoal administrativo da senhorita Kuhlman escolhia a dedo quem poderia sentar-se na primeira fileira. Ela era tão sensível ao Espírito Santo que queria que somente apoiadores positivos dedicados à oração se sentassem bem defronte dela. Com meu severo problema de gaguez, eu sabia que seria inútil argumentar com o porteiro. A segunda fileira de assentos já estava totalmente ocupada, mas Tim e eu encontramos lugares na terceira fileira. Ainda se passaria mais 1 hora antes do culto começar, e assim tirei minha capa, minhas luvas e minhas botas. Quando relaxei um pouco, percebi que estava tremendo mais ainda do que antes. Simplesmente eu não conseguia dominar-me. As vibrações percorriam meus braços e minhas pernas, como se eu estivesse amarrado a alguma espécie de máquina de agitar. A experiência era totalmente desconhecida para mim. Para ser honesto, eu estava assustado. Quando o órgão começou a tocar, tudo em que eu podia pensar era que eu estava tremendo.
Mas não era uma sensação doentia. Não era como se eu estivesse sendo afetado por algum resfriado ou vírus. De fato, conforme o tempo passava, mas aquilo se tornava bonito. Era uma sensação incomum, que nem ao menos parecia física. Naquele momento, como se tivesse saído de parte alguma, apareceu Kathleen Kuma. Em um instante, a atmosfera dentro do edifício pareceu eletrificar-se. Eu não sabia o que esperar. Não sentia coisa alguma em meu redor. Não houve vozes, nem anjos celestiais cantando. Nada. Tudo quanto eu sabia era que eu estava tremendo. Fazia nada menos de 3 horas. E então, quando os cânticos começaram, notei que eu estava fazendo algo que nunca tinha esperado fazer. Eu estava de pé, minhas mãos estavam erguidas e lágrimas me desciam pelo rosto. Enquanto todos cantávamos o hino, quão grande és tu. Era como se eu tivesse explodido. Nunca antes as lágrimas me tinham descido tão depressa no rosto abaixo. E depois ainda falam de êxtase. Era um sentimento da mais intensa glória. Eu não estava cantando da maneira como normalmente canto na igreja. Estava cantando com todo o meu ser. E quando chegamos às palavras, canta minha alma, meu Salvador e Deus, a ti, literalmente eu estava cantando com a minha própria alma. Eu me sentia tão perdido no espírito naquele hino que foram necessários alguns momentos para que eu percebesse que haviam parado aqueles estremecimentos. Mas a atmosfera do culto prosseguiu. Penso que eu tinha sido arrebatado. Eu estava adorando acima de qualquer coisa que eu já havia experimentado. Era como ter enfrentado a verdade espiritual face a face. Se alguém estava sentindo a mesma coisa, não sei dizer. Em minha experiência de jovem crente, Deus havia tocado em minha vida, mas nunca como naquele dia. Como se fosse uma onda. Eu estava ali de pé, enquanto continuava a adorar ao Senhor, abri os olhos para olhar ao redor, porquanto de súbito senti uma lufada de vento. Eu não sabia de onde o vento estava vindo. Era gentil e suave como uma brisa. Olhei para as janelas com vitrais coloridos, mas estavam todas fechadas e tinham sido postas alto demais para permitirem que aquela brisa entrasse. A brisa incomum que eu senti, entretanto, assemelhava-se mais a uma onda. Senti que me desceu por um braço e subiu pelo outro. Eu sentia que a brisa realmente se movia. O que estava acontecendo? Poderia eu reunir coragem suficiente para dizer o que estava sentindo? As pessoas talvez pensassem que eu estava enlouquecendo. Durante o que me pareceu uns 10 minutos, as ondas daquele vento continuaram a passar por mim e então senti como se alguém tivesse envolvido o meu corpo em um puro cobertor, um cobertor de calor. Kathleen começou a ministrar ao povo, mas eu estava tão absorvido pelo Espírito que nada mais realmente me interessava. O Senhor se estava mais perto de mim do que jamais estivera antes. Eu sentia necessidade de falar com o Senhor, mas tudo quanto eu podia sussurrar era: querido Jesus, por favor, tem misericórdia de mim. E eu disse novamente: querido Jesus, por favor, tem misericórdia de mim. Eu me sentia muitíssimo indigno. Eu me sentia como Isaías quando entrou na presença do Senhor. Isaías 6:5. Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. A mesma coisa acontecia quando as pessoas viam a Cristo. Elas imediatamente percebiam a sua própria imundícia, a sua urgente necessidade de purificação. Foi isso que ocorreu comigo. Era como se um gigantesco holofote estivesse enfocando a sua luz sobre mim. Tudo quanto eu podia ver eram as minhas fraquezas, minhas falhas e os meus pecados. E eu proferia por muitas vezes em seguida: querido Jesus, por favor, tem misericórdia de mim. Foi então que ouvi uma voz que me pareceu inconfundivelmente do Senhor. Era muito gentil, mas inequívoca. Ele me disse: minha misericórdia é abundante sobre ti.
Minha vida de oração até aquele ponto tinha sido a de um crente médio, normal, mas naquele momento, naquela reunião, eu não estava apenas falando ao Senhor, Ele estava falando comigo. Oh, que tremenda era a comunhão que eu sentia! E quase nem percebia que aquilo que estava acontecendo comigo na terceira fileira da primeira igreja presbiteriana em Pittsburgh era apenas uma prelibação daquilo que Deus tinha planejado para o meu futuro. Aquelas palavras retiniam em meus ouvidos. Minha misericórdia é abundante sobre ti. Sentei-me chorando e soluçando. Simplesmente nada havia em toda a minha vida que se eu pudesse comparar com o que eu estava sentindo. Fui de tal maneira cheio e transformado pelo Espírito que nada mais interessava. Eu não me importava se uma bomba nuclear atingisse Pittsburgh em cheio. E se o globo terrestre inteiro se partisse pelo meio. Naquele momento eu me sentia conforme a palavra de Deus descreve. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Filipenses 4:7. Tim me havia contado sobre os milagres que tinham lugar nas reuniões dirigidas pela senhorita Kuhlman. Mas eu não fazia a mínima ideia do que haveria de contemplar nas 3 horas que se seguiram. Pessoas surdas, de súbito, começaram a ouvir. Uma mulher levantou-se de sua cadeira de rodas. Houve testemunhos da cura de tumores, artrites, cefaleias e muito mais. Os críticos mais severos de Kathleen têm reconhecido as curas genuínas que têm ocorrido nas reuniões dirigidas por ela. O culto foi demorado, mas pareceu-me como um momento fugidio. Nunca em toda a minha vida eu tinha sido de tal modo comovido e tocado pelo poder de Deus. Em uma reunião posterior. Pouco depois daquele maravilhoso encontro com o Espírito Santo, voltei a outra reunião dirigida pela senhorita Kuhlman, quando ela então discorreu sobre o preço que ela tivera que pagar pela unção em seu ministério e pelo segredo do poder do Espírito Santo. Ela falou sobre a morte para o próprio eu, sobre a necessidade de carregar a cruz, de pagar o preço, e por várias vezes disse: qualquer um de vocês, ministros, pode possuir aquilo que eu tenho, se ao menos quiser pagar o preço. Naquele culto comecei a entender que existe uma experiência superior, algo mais do que apenas a presença do Espírito Santo. Há uma unção, um poder dado para o crente poder servir, e que isso vem através do pagamento do preço. Compreendendo o preço. Em que consiste esse preço? Foram necessários muitos anos para que eu chegasse a essa compreensão, a qual agora quero compartilhar com o meu querido leitor. Disse Davi no Salmo 63, ó Deus, Tu és o meu Deus, ansiosamente te busco, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Assim no santuário te contemplo para ver o teu poder e a tua glória. Davi tinha percebido um lampejo de poder e da glória de Deus e agora estava anelando por eles. Porém, como ele poderia obter esse poder e essa glória? Foi ao considerar essa passagem que o Espírito Santo começou a abrir os meus olhos e fazer-me entender o que a senhorita Kuhlman queria dizer acerca de pagar o preço e acerca da mortificação. Davi declarou que a sua carne almejava por Deus, ao mesmo tempo que a sua alma se sentia sedenta. Entre mentes, Isaías 26:9 afirmou que, com o seu espírito, ele procurava diligentemente por Deus. Assim sendo, temos a carne anelante por Deus, e a alma sedenta por Deus e o espírito procurando por Deus. É digno de nota que nos relatos mosaicos acerca do tabernáculo achamos estes pontos. O átrio externo, que simboliza a carne, o lugar santo, que simboliza a alma, e o santo dos santos, que simboliza o espírito. O anelo ocorre no átrio exterior, a sede ocorre no lugar santo e a procura no santo dos santos. E assim que anelamos por Deus. Entramos em oração, que é o ponto onde Deus começa a tratar com a carne, a fim de crucificá-la.
Esse é um lugar de luta, pois quando dobramos os joelhos a cada dia, tudo quanto podemos pensar, a princípio, é na culpa, nas nossas falhas e nas nossas profundas necessidades. Repetimos nossas declarações por muitas e muitas vezes, enquanto Deus parece estar a milhões de quilômetros de distância, e perguntamos se estamos chegando a algum lugar. Queremos cair no sono, iniciar um período de descanso, qualquer coisa. O que não percebemos de imediato é que quanto mais tempo nos demoramos a orar, menos da carne permanece conosco. Esse tipo de morte começa quando estamos prostrados de joelhos. E em breve, quando Deus termina de crucificar a carne, percebemos que houve um irrompimento, sentimos-lo mesmo, e de súbito nossas orações tornam-se reais. Um rio começa a jorrar de nosso interior e nossas palavras passam a revestir-se de significado. A presença de Deus aparece e algo bem real nos acontece. Talvez até comecemos a chorar. Esse rompimento pode durar por meia hora, 1 hora ou mesmo por mais tempo. Durará o tempo que for necessário no caso de cada crente, tudo dependendo de onde nos acharmos com o Senhor, de nosso relacionamento com Ele. Deus precisa acabar com os ídolos e com os pecados ocultos no coração do crente. Quaisquer Isaques que estejam ocultos em nosso coração precisam morrer. Era isso que Deus estava fazendo com Abraão. Se você não tiver orado faz muito tempo, então não poderá esperar que esse irrompimento ocorra somente depois de 1 minuto ou 2. Lembremos-nos de que essa é uma questão diária. O irrompimento não ocorre de uma vez para sempre. Disse Paulo em Coríntios 15:31. Cada dia morro. Haverá um conflito cada vez que entramos nessa forma de oração. A presença e a unção não são dadas somente porque morremos. Faz 20 anos, mas nos são conferidas hoje, porque morremos hoje pela manhã. Deus não se utiliza de restos. Você saberá quando houve rompimento em sua vida, porque o senso de culpa desaparecerá. A ausência do senso de culpa significa que você irrompeu para o outro lado. Você o buscou e o encontrou. Em algum ponto, pois, manifestar-se-á a sede por Deus. A sua alma terá sede de Deus, escreveu Davi em Salmos 42, 1, 2. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. É precisamente isso que acontece conosco. Nossa alma tem sede de chegar à presença do Deus vivo. Ela tem sede de sua presença. A linguagem metafórica de Davi é perfeita. Uma corça busca água por 2 razões. Uma por estar sedenta e outra por estar sendo perseguida por algum outro animal. A corça sabe que seu cheiro perder-se-á se ela chegar à beira da água. Assim estará em segurança. Outro tanto sucede conosco, os crentes. Temos sede da presença de Deus, porque a sua presença nos satisfaz a alma e porque nenhum adversário poderá então tocar em nós. O diabo não poderá achar-nos. Essa também é uma das razões pelas quais Davi escreveu: Tu és o lugar em que me escondo. Salmos 32, 7. E assim, quando encontramos aquela água pela qual a nossa alma se sente sedenta, o louvor começará a brotar de dentro de nós. O crente reconhece que chegou ao lugar santo, onde o louvor é genuíno. Desaparecerão declarações preparadas de antemão como louvado seja Deus, obrigado Senhor. Antes o louvor tornar-se-á real. Cada aspecto de nosso ser estará agradecendo ao Senhor, até mesmo por aquelas coisas pelas quais 1 hora atrás não sentíamos que podíamos agradecer-lhe. Tudo tornar-se-á então muito bonito. E agora, o Santo dos Santos. Você está lembrado de que em Salmos 63, 2, Davi falou querer ver o poder e a glória de Deus? Isso ocorre no 3º estágio do pagamento do preço,
a busca e a morte para o próprio eu, no Santo dos Santos. Um símbolo do Espírito. Esse é o lugar onde nada dizemos, nem nada fazemos. O crente chegando ali não ora, também não canta, mas recebe. Era esse o lugar para o qual Davi apontou quando disse em Salmos 42:7: um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. No átrio exterior, minha boca falava com Deus. No lugar santo, minha alma estava falando. No Santo dos Santos, meu espírito é que fala. Um abismo chama outro abismo. É aí que nasce a oração sem cessar, onde nos aquecemos sob a glória de Deus. Ali não estamos mais anelando, não estamos mais sedentos, estamos bebendo. Escreveu Davi em Salmos 46:10: aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. No Santo dos Santos, o crente fica tão cheio que não consegue falar. As palavras tornam-se inadequadas. O crente fica totalmente na presença de Deus. O crente não está mais interessado naquilo que Deus pode fazer por ele, mas está interessado em conhecê-lo. Aqueles que experimentam isso são aqueles a quem Deus pode confiar a sua unção. Conforme o leitor verá mais adiante, Deus não confia a sua unção àqueles que não o amam, os quais não lhe dão o primeiro lugar em tudo. Deixe-me assegurar-lhe que quando você chegar a entrar no Santo dos Santos em uma base diária, isso tornar-se-á mais natural e imediato. Talvez não seja preciso mais meia hora para que haja o irrompimento. Pode tornar apenas 5 minutos. Comigo já houve ocasiões em que no segundo em que eu disse Senhor, a coisa aconteceu. Ademais, quanto maior for o tempo em que permanecemos na presença de Deus, mais essa presença permanecerá conosco. Tudo vai se tornando mais denso, diria você. Para exemplificar, na primeira vez em que você conseguir o irrompimento, talvez você saia de seu quarto e diga à esposa, olá, e ela reconhecerá que você tem estado na presença de Deus. Uma semana mais tarde, tendo você passado e mais tempo na presença do Senhor, você sairá do quarto e antes que digam uma só palavra, ela sentirá glória. Você não precisará dizer coisa nenhuma. No caso do apóstolo Pedro, isso atingiu um ponto onde o povo esperava ser curado quando a sombra dele incendisse sobre eles. Atos 5:15. Revestindo-nos de força. Prosseguindo nesse tema, devemos agora examinar o trecho de Isaías 52:1-2, onde lemos: Desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem circunciso, nem imundo. Sacode o pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Solta-te das ataduras de teu pescoço, ó cativa filha de Sião. O ato de despertar nas Escrituras tem a ver com a oração. Quando lemos desperta, desperta, isso significa ora, ora. Você deve estar lembrando que o Senhor Jesus, tendo encontrado os apóstolos a dormir, enquanto ele esperava pelo seu traidor no jardim do Getsêmani, disse, vigiai e orai, Mateus 26:41. Isso equivaleu a dizer, permanecei despertos e orai, estai alertas. Trata-se de uma ordem, cumpre-nos orar. O passo bíblico de Jeremias 10:25 mostra-nos que Deus julgará aqueles que não se dedicam à oração, as gerações que não invocam o teu nome, juntamente com o mundo. Temos recebido ordens de buscar o Senhor. E assim, a passagem começa por dizer-nos para despertarmos. Despertarmos, sacudir para longe a letargia, pagar o preço, buscar ao Senhor com todas as nossas forças, entrar em uma profunda oração, um profundo amor, tornando a nossa prioridade de número 1. E então 6 coisas haverão de ocorrer.
Haveremos de revestir-nos de forças espirituais, poder contra Satanás, poder contra o pecado, poder contra a tentação. As fraquezas de caráter desaparecerão. Haveremos de revestir-nos de novas vestes santas, as vestes de justiça. O pecado não mais poderá influenciar-nos. Os incircuncisos e imundos não mais quererão tomar parte conosco. Não teremos mais qualquer comunhão com os ímpios. Pararemos de correr de um lado para o outro procurando por alguém que ore por nós ou nos tire de algumas dificuldades. E também nos sacudiremos da poeira de nossa miséria, de nossa desgraça. Antes haveremos de erguer-nos livres. E então poderemos sentar-nos e descansar. Haverá paz, verdadeira paz, a paz de Jesus. Haveremos de livrar-nos das manoplas de Satanás e do pecado que teima por voltar a assediar-nos. O outro lado da moeda. Se continuarmos lendo, chegaremos ao trecho de Isaías 52, 3, 5, onde descobrimos os resultados para aquele que não desperta, para aquele que nunca ora. Sem dúvida, esses resultados farão todos os crentes manterem-se alertas. Porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos, também sem dinheiro sereis resgatados, porque assim diz o Senhor Jeová. O meu povo em tempos passados desceu ao Egito para peregrinar lá, e a Síria sem razão o oprimiu. E agora que tenho eu aqui que fazer, diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão. Os que dominam sobre eles são uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Portanto, 6 são os resultados horríveis da falta de oração. Visto que não despertamos, nos venderemos ao diabo em troca de nada. Descemos ao Egito de volta ao mundo. Ficamos sujeitos à opressão. Seremos arrebatados como escravos. Haveremos de ouvir os uivos de nossos tiranos. Os ímpios blasfemarão de Deus, uma condição que vemos hoje em dia em nossa própria nação, porque nós, os crentes, não oramos. E então, por essa altura, Isaías volta a falar sobre os bons resultados do despertamento, da oração. Ele citou Deus, que dizia: portanto, o meu povo saberá o meu nome. Por esta causa, naquele dia, saberá porque eu mesmo sou o que digo. Eis-me aqui. Isaías 52, 6. Em sua essência, Isaías disse que, como a 7ª bênção da verdadeira oração, conheceremos a Deus e o seu poder. Finalmente, aquele que se dispõe a pagar o preço será usado para o maior serviço possível ao Senhor. Ou então, conforme disse Isaías em 52, 7. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação do que diz a Sião, o teu Deus reina. Um tempo de decisão. Depois que entendi, mediante o ensino do Espírito Santo, o que significa pagar o preço, conforme dizia a senhorita Kuma, ou seja, desperta, desperta. Em outras palavras, ora, ora. Então tomei a decisão de que eu pagaria o preço. Compreendi, afinal, sobre o que ela estava falando quando declarou: se você encontrar o poder, você encontrará o tesouro do céu. A decisão de pagar o preço e de orar é algo que cada crente deve resolver por si mesmo. Ninguém pode resolver isso em lugar dele. Paulo escreveu de maneira pungente em 1 Coríntios 9, 27. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Deus nos dá toda a oportunidade de orarmos e nos convida a orar, mas jamais nos forçará a fazê-lo. A decisão é nossa.
No segundo em que dissermos não à oração, estou cansado, ou então não sinto vontade, seremos adoradores de ídolos. Se assim fizermos e ter-nos-emos submetido à nossa natureza inferior e a nossa carne terá tornado o lugar de Deus. É mister que você realmente compreenda isso. Deus o ama. Ele o ajudará, mas Ele não o forçará a nada. O Senhor sempre nos guia para frente, mas o diabo sempre empurra. A você compete tornar a carne pelo pescoço e dizer-lhe: não, eu vou orar. O terrível perigo que corremos por nos submetermos à carne é revelado nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. Deus criou o homem e a mulher como um ser dotado de espírito, alma e corpo. Mas o diabo, por meio da tentação a que submeteu Adão e Eva, fez o homem virar o contrário, corpo, alma e espírito. A carne acabou prevalecendo, e então encontramos estas trágicas palavras em Gênesis 6:3. Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Sim, o diabo havia feito o homem virar ao contrário. Submeter-se à carne é rebelar-se contra Deus. Isso matará você, e é exatamente isso que você faz quando recusa a orar. Deus não usa um homem que tenha sido virado ao contrário, e por certo não haverá jamais de ungí-lo. Comece a buscar a Deus, disponha-se a pagar o preço, torne-se um homem certo e não virado ao contrário, e Ele haverá de ungir você, desde a cabeça aos pés. O número do telefone de Deus é Jeremias 33:3. Onde ele nos diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus promete-nos que, se o invocarmos, então, em primeiro lugar, Ele responderá. Ele falará conosco. Em segundo lugar, Ele nos dará uma nova visão e nós veremos a sua glória. Em terceiro lugar, Ele nos dará um novo conhecimento, coisas que não sabíamos a respeito dele.